Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta terça-feira, 26 de setembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã de hoje. Os investidores repercutem a possibilidade de juros mais altos nas economias globais por mais tempo. A possível paralisação do governo dos Estados Unidos em razão da tramitação de uma nova lei de gastos no Congresso do país também está no radar dos investidores. No Brasil, a ata da última reunião do Copom e o IPCA 15 de setembro, considerado uma prévia da inflação do mês, esquentam o debate sobre a condução da política monetária do país e as projeções de crescimento econômico do Brasil. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o economista-chefe da Ágora Investimentos, Dalton Gardman. Dalton, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito bom estar contigo aqui com os seus ouvintes e telespectadores. Vamos nessa, Dalton. Começo falando sobre a ata do Copom. O comitê deixa claro que deve continuar no atual ciclo de cortes de 0,5 ponto percentual, ao contrário do que projetavam as alas mais otimistas do mercado financeiro. Quero saber, na sua avaliação, se o Copom acerta e quais são os motivos desse atual pé no chão do comitê. Eu creio que o comitê acertou em cheio em não sugerir que iria acelerar o passo de corte de 0,50% por reunião. Hoje a ata do Copom que acabou de ser divulgada mostrou um cenário bastante complexo. Inclusive a ata foi um pouco diferente, foi bem mais rica, apontando vários caminhos pelos quais o Bacen, né, o Copom precisaria se preocupar. Houve uma transparência grande nos pontos de preocupação. Eu entendo que o processo de desinflação, ou seja, a redução de inflação, é uma batalha longa, né? A gente está bastante distante aí de cravar 3% de inflação, que é a meta agora contínua, não mais no ano calendário. Então, há muita incerteza, basta ver os indicadores do mercado financeiro nos últimos dias, juros subindo nos Estados Unidos, juro longo subindo nos Estados Unidos, não há certeza se o Fed parou de subir juros. Então, essa cautela é mais que necessária. Sugerir uma aceleração da taxa de corte de juros, vamos chamar assim, seria contraproducente, na minha opinião. E o Copom justamente ele fechou totalmente a porta para aqueles que acreditavam que poderia haver 0,75 em alguma das reuniões. Inclusive, ele fala textualmente nas próximas reuniões. Próxima reunião é que é 2, 3 ou 4, né? Seguramente é 3 ou 4 reuniões. A cada 45 dias, estamos falando aí praticamente, se forem 4 reuniões nessa minha leitura, seriam 180 dias, né, que a gente teria assegurado esse passo de 0,50 de corte da Selic, né? Dalton, o Copom também cita nessa ata que preocupações fiscais são um ponto de atenção. Caso o governo não consiga zerar o déficit fiscal já no ano que vem, essa é a meta de momento, as expectativas futuras de inflação podem subir e a condução da política monetária do país pode ser alterada também? Sim e sim. Claramente, política fiscal, né, ainda mais modernamente, a economia não pode ser vista, enfim, separada de política monetária, né? Há uma comunicação muito grande, afinal de contas, demanda agregada, né, no fundo, ela é crucialmente decidida pelo tamanho dos gastos, né, gastos fiscais, por exemplo, né? É claro que a gente está falando de expectativas em vários anos, complica bastante a compreensão, mas não tem muito segredo aqui. É basicamente uma política fiscal mais expansiva ou menos restritiva, que está na mesma coisa, né? Ela impõe que alguém faça mais por ela. Quem pode fazer mais por ela? Se alguém pisa no acelerador, quem que vai ter que pisar no freio para que a velocidade desse carro não deslanche, não fique perigosa? A política monetária. Então, é claro que o Bacen, através do Copom, está dando essa mensagem muito clara, inclusive, na ata divulgada hoje, de que
né? Se aquelas metas não forem cumpridas, haveria um problema para a execução da política monetária e ele teria que ficar atento. Não foi uma ameaça, não foi uma leitura técnica bastante simples, inclusive. Eu acredito que as metas, né, no balanço primário, né, não é superávit primário, porque vai ao equilíbrio, zero para dezembro de 2024, são extremamente ousadas, né, porque impõem a necessidade de uma aprovação legislativa de quase 170 bilhões de reais para que aquela meta seja obtida. Então, volta a história, um ambiente fiscal extremamente desafiador, o cupom ele simplesmente tem que olhar aquilo como um dado, fazer um alerta para a condução dele próprio no futuro, não é uma ameaça a terceiros, não faça isso, porque é nada disso. Se isso acontecer, eu teria que ser mais duro na política monetária. Não é muito difícil de se compreender, é uma linguagem bem simples até, apesar das complexidades expectacionais, tudo mais envolvida nesse caso. O mercado tem, como divulgado pelo Boletim Focus ontem, a expectativa de que a taxa Selic encerre 2024 entre 9% e 9,5%. Um possível déficit de 1% do PIB pode provocar uma mudança nessa leitura? O Copom pode deixar os juros acima dos 10% como uma medida, como você disse na resposta, para combater a alta da inflação em um cenário de uma preocupação no campo fiscal? Vamos lá. Em algum momento no passado recente, os juros futuros chegaram até a descontar que a taxa terminal, qual a taxa terminal? Qual o menor nível da taxa de juros nesse ciclo de corte? O mercado chegou a descontar que ele poderia chegar até 8,60, 8,70, né? Depois voltou para praticamente 9,5. O Focus dá uma leitura um pouco diferente, mas não diametralmente diferente, entre 9, 9,5, gravitando entre esses valores. Nós tínhamos uma visão um pouco mais cautelosa, não estávamos no extremo da cautela, né? Conheço muitos economistas gabaritados que veem aí uma impossibilidade da taxa de juros cair abaixo de 10, tá? Portanto, ela ficaria acima de 10. Há uma lógica nisso, com, enfim, aumento de prêmio de risco, incerteza fiscal, uma economia forte. Eu não posso recriminar de jeito nenhum, acho que tem um sentido em muitos desses meus colegas. Nós estávamos com uma visão e continuamos com a visão que os juros chegarão a 9,75. Partiram lá de 3,75 ou até 9,75, um corte de 400 pontos base, 4 pontos percentuais. Eu acho que é bastante adequado até para o cupom parar para ver, né? Será o mais longevo ciclo de corte em período de tempo, né? Praticamente um ano cortando 50 bases, né? 0,50 por reunião, mas de qualquer forma é extremamente relevante dizer que essa dança dos números de mercado são correspondentes às vicissitudes de novos dados, economia está surpreendendo ainda a velocidade da economia, né? Ela está mais forte que o esperado, foi muito mais forte que o esperado no primeiro TRI, mais forte que o esperado no segundo TRI, e até a ata do Copom hoje colocou em discussão, né, como entender isso, será que é só agricultura? Parece que não, mas tem mais surpresas, tem uma resiliência do consumidor, né? Talvez as novas formas de auxílio assistencial, tem um combinado, R$600, né? Então, de fato, há muita incerteza aí, abaixo de 10 eu acho provável, mas quando a gente fala 9,75 é praticamente a gente está falando em pontos decimais. Com o nível de incerteza, o importante é talvez salientar que não caminhamos para uma taxa de juros tão cedo de 8, como alguns, os mais otimistas, pensam. Acho que essa é a mensagem que fica para quem nos está nos vendo aqui. Dalton, o governo vai indicar 2 novos diretores ao Banco Central em dezembro, e com isso terá indicado metade da diretoria do Banco Central do Copom, que vota nas decisões sobre os juros. Você teme por uma guinada fora do esperado, além do projetado pelo mercado na política monetária em razão dessas trocas? Eu acho muito difícil. A pessoa que senta lá tem um caráter eminentemente técnico, uma formação técnica e tem um problema técnico. Ao eventualmente, qualquer um, estou pensando numa pessoa, num nome aleatório hoje, vamos chamar assim, tá?
Ao se deparar com um problema de uma inflação desgarrada da meta, né? Hoje 3,5 para 2025, não é uma questão de curto prazo, né, pessoal? É claro que você pode ter uma leitura mais dovish, mais hawkish, como se fala, né, no jargão, né, às vezes até uma incompreensão, né, com esses termos, quer dizer, para obtenção dos resultados finais, aqueles que são mais dovish, aqueles que são mais hawkish, aqueles que são mais conservadores e aqueles que são menos conservadores, em tese, teriam que cumprir a mesma meta. Enfim, você pode ter uma leitura diferente, uma flexibilidade na compreensão dos dados, né? Os dados podem se enveredar para outro caminho, talvez não valha a pena ser muito duro, ou às vezes vale a pena ser muito duro. O que eu quero dizer é o seguinte: é difícil a gente simplesmente separar a questão técnica. A inflação vai estar lá. A pessoa que vai sentar naquela cadeira vai ter que decidir em prol da necessidade de se cumprir aquela meta de inflação. Então, eu acho que existe bem menos espaço aí para um voluntarismo de se querer abaixar juros forçosamente, né, na marra. Até porque, mais recentemente, a gente está vendo um mercado cambial mais conversível, né? Quer dizer, ele está acusando, né, em certo sentido, a taxa de câmbio, né, a cotação do dólar real, ele é uma pressão arterial do sistema, de alguma certa forma, né? Então, você tem um abuso, algum problema fiscal, ou até mesmo a dificuldade de se cumprir a meta de inflação, a taxa de câmbio sobe, né? A taxa de câmbio mostra essa pressão, né? Ele extravasa essa pressão. Então, eu acho que até pode haver alguma dose de voluntarismo, né? Alguma propensão aí, que a gente chama aqui no mercado financeiro de dovish, de ser um pouco menos conservador, um pouco menos duro no combate imediato à inflação, vamos chamar assim. Mas, ao longo do tempo, ao fim e ao cabo, a meta de 3% está lá, vai ser cobrado por aquilo, né? Enfim, a prestação de contas do Bacen para o Congresso vai continuar a mesma. Então, eu estou um pouco menos preocupado. Claro que adiciona camadas de incerteza, né, Diego? É uma camada de certeza adicional que a gente precisa ver, mas no fundo não acho que muda totalmente a condução. Aliás, não muda a condução geral do Bacen perante o cumprimento da meta de inflação lá na frente. Certo, Dalton. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que é difícil administrar a erosão fiscal, como decisões do judiciário e incentivos fiscais a determinados setores da economia. Você acredita que a revisão da meta de déficit zero para o ano que vem, ela se tornou apenas uma questão de tempo? Eu acho que ela é uma possibilidade que continua na mesa. Ela, às vezes, ela gravita entre o campo do possível e do provável. Possível é aquela coisa, pode acontecer, e provável é que muito provavelmente vai acontecer, vamos chamar assim, né? Eu entendo que, dada a ambição que se tem de se aprovar novos 170 bilhões de arrecadação, né, ela por si só, ela é extraordinariamente desafiadora. Isso só do plano legislativo, tá? Você tem que chegar no Congresso, convencer o Congresso que eu quero 170 bilhões, né? Basta ver uma rusga, né, onde as coisas realmente o campo de batalha se dá, a aprovação daquela tributação sobre compra de site chinês, aquela coisa toda, né? Olha, a gente faz praticamente uns 8 meses que a gente está nessa discussão, e a arrecadação, eventualmente, quando a gente coloca em prática as medidas, ela será sempre menor do que a intenção original, né? E assim sucessivamente. Muito do que se está aí manda-se para o Congresso em qualquer lugar do mundo, qualquer legislatura do mundo, esquerda ou direita, tem uma certa relutância em aprovar novos impostos, né? Até porque a população sente na pele, né? Sente na carne aquele novo tributo, tá? O cidadão lá que vai fazer a apostinha lá nele, no ter que pagar 30% do ganho da aposta. Uma das coisas que a inflação é o imposto silencioso, é que ele acaba não sentindo, apesar se ele
compreende o que está acontecendo, ele sabe que está pagando através de outra forma, e mais, é regressivo para os mais pobres, etc. Mas, voltando ao teu assunto, eu acho que a possibilidade de mudar a meta, ela vai ficar entre nós aqui até pelo menos maio do ano que vem, porque quando ficar evidente que não dá para se cumprir, você tem que colocar na programação do Tesouro que você não consegue, tá? Ou ter que ter medidas corretivas que, do ponto de vista de orçamento, são mais complicadas, porque o orçamento já está aprovado, você tem que ter uma outra estratégia legislativa. Então, eu creio que essa é uma possibilidade bastante que vai ficar na mesa, não tem muito jeito. Isso porque você citou a palavra, que é erosão da base tributária, aí, e tem uma outra coisa acontecendo, que não tem nada a ver com tributos novos a serem aprovados, mas sim a diminuição real da arrecadação, que há 2, 3 meses já começa a sentir um pouco, talvez pela desaceleração da economia, os dados ainda do PIB são passados, não deram para captar isso, né? Os dados do PIB, teoricamente, vão até junho teoricamente, na prática, vão até junho de 2023, a gente já está em agosto, né, perdão, a gente já está chegando quase em outubro, né, de modo que essa é uma outra discussão. Será que isso vai fazer com que a gente tenha que aprovar ainda mais impostos do que aqueles 170? Então, olha como o ministro da Fazenda sempre é um cargo com muita pressão, mas é uma nova preocupação em cima de uma preocupação antiga. Eu entendo que o desafio fiscal é ainda maior que os 170 bilhões de reais de novos impostos, porque essa tal erosão fiscal é uma realidade. Certo, você citou no final da resposta algumas medidas aí. Quero entender na sua avaliação se você teme que o governo edite novas taxações, novos programas que visem o aumento da arrecadação e quais podem ser os impactos dessas medidas no mercado financeiro. É difícil a gente falar em termos de novas medidas, porque a gente tem tanta coisa, né? Tem tanta iniciativa que a gente precisa imaginar e fazer conjecturas variadas. Daí perde um pouco sentido, né? Se JCP for aprovado, se dividendo for aprovado, se a aposta esportiva for aprovada, no meio você tem uma discussão sobre reforma tributária, você tem a taxação de fundo exclusivo, tem taxação das offshore, né? É muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu entendo que a gente tem que fazer uma hipótese, por mais que a gente aqui, como economista, a gente vá a uma análise bastante pormenorizada de cada uma, com cada probabilidade, a gente sabe que é um exercício, às vezes, até meio fútil, porque é tanta hipótese de trabalho que a gente tem que ter que a gente perde uma noção do todo. O todo é que é improvável que da iniciativa original, né, que basicamente é aqueles 170 bilhões, 168 bilhões, para ser mais preciso, é improvável que a gente consiga muito mais que a metade daquilo, né? Enfim, a gente chama aqui em economia um chute elegante, né? A mais refinada estimativa que a gente pode ter ainda tem um grau de incerteza muito grande. É claro que tem algumas que impactam demais, por exemplo, o setor bancário, né? JCP, por exemplo, né? Há uma compreensão que era uma jabuticaba, mas há outros países do mundo adotando, né? Toda hora, eu costumo pensar da seguinte forma, que toda hora que você tem uma intervenção muito grande tributária num setor X ou Y, aquilo é contraproducente. Seja porque haverá algum tipo de reação contra medidas daquilo, você pode perder lucratividade, você pode perder demanda do consumidor. Outra forma de ver isso, né? Imagine que você vai tirar 170 bilhões da sociedade. Né? Basicamente, você vai tirar de empresas e vai tirar de consumidores. Na medida que você tira 170 bilhões de consumidores, vão consumir menos, obviamente, por renda disponível. Né? E empresas, no fundo, quando você tira isso, você está coibindo a capacidade de investimento dessas empresas. Então, muitas vezes a discussão fiscal ela se dá no plano macroeconômico, né? Arrecadação, despesas, déficit, tudo mais, tamanho de dívida, etc. Tem um componente microeconômico, né?
aquelas empresas, setores lá um pouco menos dinâmicos, que estão sofrendo, vão ter que pagar muito mais imposto? Será que faz sentido a gente ter essa intervenção? A gente volta recorrentemente àquele clássico, aquela clássica conclusão, né? É melhor corte de gasto que aumento de imposto, especialmente quando praticamente todo, se não 100%, do ajuste está sendo com novos impostos, com imposto e não com despesa, tá? É claro que ao longo do tempo isso pode mudar, mas não, até agora nós não vimos aí uma intenção do governo de cortar gasto em setor X, Y, tudo mais. Inclusive há pressões novas para mais gastos, né? Isso que complica um pouco a discussão aí para frente, né? Tá certo, Dalton. Para fechar o nosso programa, outro dado de agora, o IPCA 15 foi divulgado pelo IBGE, ele é considerado uma prévia da inflação de setembro. Esse índice subiu 0,35% no mês, ligeiramente abaixo do consenso de mercado, que era de 0,38%. Em agosto, essa inflação também foi menor do que o esperado pelo mercado financeiro. Essa queda mais persistente da inflação, mais consistente dos preços, ela é um mérito maior do governo ou do Banco Central? Olha, é um conjunto de coisas. Você tem um arcabouço aprovado, deu uma diminuída, mas não eliminou risco fiscal. Agora, o Banco Central, ele jogou os juros a 3,75, né? Todo jornal aí mostra, né, quão restritiva foi a nossa taxa de juros real de juros, né? Persistiu, houve críticas em relação à atuação do Banco Central. Então, prioritariamente é uma questão monetária, prioritariamente é uma ação de política monetária que está fazendo isso, tá? Trazer inflação para baixo, bateu lá 12, né? Foi para 10, 9, 8, 7, bateu até 3 e pouquinho, voltou mais para 5, tá? Mas aquela parte basicamente teve a ver com uma contração da política monetária, ela ficou contracionista, tá? Claro que aí, no curto prazo, política fiscal, né, PEC da transição, impactaram negativamente, depois o arcabouço impactou positivamente, mas a discussão, eu sempre falo, quando a gente fala de um aspecto monetário, inflação é um problema monetário, política monetária ela dá a última palavra, né? Tanto é que, caso a gente venha a ter uma política fiscal mais frouxa, sempre haverá uma taxa de juros de equilíbrio maior que a atual, né, que vá gerar equilíbrio no sistema, a inflação voltar para 3% ou para a meta que a gente queira, tá? E é inescapável isso, tá? Então, eu entendo que daqui para frente vai ser um cabo de guerra, né? A gente quer gastar um pouco mais, faz um pouco menos de ajuste, a taxa de juros fica um pouco mais alta, né? A tal taxa neutra de juros que os economistas falam tanto, ela chegou a ser um dia 3%, foi 3,5%, hoje se discute se ela é entre 4 e 5, talvez perde 5. Taxa neutra real de juros, você adiciona a inflação de 4, 4 com 5 dá mais ou menos 9, né? Esquecendo um pouco a composição aí né? São dados compostos, 9,5, né? Basicamente não dá para trazer muito mais para baixo que isso, né? Então agora a questão é como a gente chega até lá, está dado isso, a ata do Copom foi claríssima, que é meio ponto por reunião. Inflação de hoje, eu só tenho um pontinho a salientar, ela foi ligeiramente mais baixa no mês passado e muito ligeiramente mais baixa no mês de setembro, ou seja, quando a gente ainda fala de uma inflação de 0,35 ao mês, quando a gente anualiza esse número, como se fosse uma velocidade, né? Quando a gente tem o velocímetro do nosso carro lá, ele dá a velocidade instantânea que você está percorrendo naquele momento, né? Então, qual a velocidade anual da taxa de inflação quando é 35? É 4,2, 4,3, né? 4,3 ao ano. A meta é 3, então a gente está distante, a gente tem que ter uma preocupação grande, por isso que é totalmente justificado algum conservadorismo do Banco Central nesse ponto, né? Tá certo, Dalton, quero agradecer sua participação aqui no Veja Mercado, o papo foi ótimo e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Até mais. Valeu, até mais. Antes de encerrar o nosso programa, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia. A divulgação da ata da última reunião do Copom traz elementos que serão discutidos ao longo do dia no mercado financeiro. Além disso, o IPCA 15 de setembro, considerado uma prévia da inflação do mês, veio ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abriu de em leve alta de 0,1%, cotado a R$ 4,97, enquanto o índice Bovespa abre o dia em queda de 0,5%.
Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer sempre sua companhia, sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta e a gente se encontra aqui. Até lá!